Está começando mais uma live aqui no canal Humanizar. Sejam bem-vindos! Eu, Benelson da Silva Barbosa, oblato de São José, padre religioso, psicólogo e nicotiano, convido vocês nesse momento a participarem dessa roda de conversa, um espaço para o desenvolvimento pessoal e espiritual, através de partilhas, reflexões sobre o nosso dia a dia. Que bom estar na sua companhia, meu caro humanizador, minha cara humanizadora. Vem com a gente, pois a nossa prosa vai começar. Muito boa noite! Que bom estar na sua companhia. E aí, como vai a vida? Eu tô aqui firme e forte, né, nessa live. Já estamos na segunda semana dessa segunda temporada. Hoje vamos falar de literatura, Capitães da Areia, uma obra de Jorge Amado. Vem você comigo, chama mais gente para participar dessa live que vai ferver. Quero acolher aqui a Marli de São Paulo, a Juliana de Londrina, a Maria, a Lu de Londrina, a Cida Moro, a Sandra Bueno, Aguinaldo, bem-vindos aqui então no canal Humanizar. A Vanessa Dolinski de Curitiba, minha amiga, um abraço. A Andrea de Londrina, a Silva Regina de Ourinhos, é o Brasil conectado agora. Nesse momento aqui no canal Humanizar, bem-vindo, bem-vinda, fica comigo, chama mais gente para essa roda de conversa. Eu tenho certeza que você vai amar e se fascinar pela literatura de hoje com Jorge Amado, né? Muito bem, tá aí. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o meu som, né? Porque senão também não vai, né? Ok. Vocês estão vendo que nós estamos numa nova roupagem. Vai ter música, gente, mas só no final. Fica tranquilo. Manuel de São Paulo, bem-vindo. A Miriam de Londrina. A Jaque Marques de Ourinhos. A Aline, bem-vinda aqui no canal Humanizar. Olha, o pessoal tá chegando mesmo. A Sandra de Londrina também. O Márcio daqui de São Paulo, bem-vindo. A irmã Daisy. Ah, demais. Que bom que vocês estão aqui comigo. E aí? Vocês querem fazer parte do meu time? Pois é, agora o canal Humanizar tem um time, o time dos humanizadores. E para você fazer parte desse time, você precisa participar da jornada desenvolvimento pessoal. Eu vou falar mais no final da nossa live, como que você pode fazer parte do nosso time de humanizadores. Algumas pessoas já estão inscritas nessa jornada, você não pode perder. É um investimento pessoal que vai fazer bem para a tua vida, tá bom? Então fica aqui que no final da live eu vou falar como que você pode fazer parte desse time. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo que já fazem parte desse time. Começa no dia 10 de julho. Vamos lá, então quero ver o pessoal de Ourinhos aqui em peso, de Londrina, de Curitiba. Você que ainda não sabe o que é participar de um time de humanizadores, entra lá no Facebook do canal Humanizar que você vai saber o que é. Você não pode ficar de fora, tá bom? E ainda continua o sorteio aqui no canal Humanizar que vai ocorrer no dia 15 de julho, último dia da segunda temporada. Você está concorrendo um kit da Natura. Olha, a mulherada vai gostar, os homens também. Pode se inscrever. Para participar, você tem que ir lá no Instagram do canal Humanizar, você tem que curtir, você tem que estar inscrito e você tem que indicar 3 pessoas para concorrer junto com você o kit da Natura. É um kit, gente, generoso, que vai então, o sorteio vai ser no dia 15 de julho, no último dia da segunda temporada, tá bom? Então, ó, você que ainda não está conectado, se conecta e vem comigo, tá bom? Porque vai ser tudo de bom.
Então, olha, estamos falando de times de dos humanizadores, estamos falando do sorteio e assim vai. Olha, gente, já chegou 30 pessoas ali coladinho, né? E vamos, para não perder muito tempo, falar então um pouco dessa obra do dia. Vocês estão vendo que hoje eu estou entrando um pouquinho mais cedo, porque o assunto vai render e a gente tem muita coisa para falar. Então a gente escolheu esse hoje à noite para falar sobre literatura e a nossa amiga Cris de Londrina, queridíssima, vocês vão ver, ela indicou a leitura do Capitães da Areia de Jorge Amado. Quando eu falei, meu Deus, mas que livro é esse? Mas foi divino a leitura. Quem nos acompanhou, quem fez a leitura sabe o que o padre está falando. Você que ainda não fez a leitura, fica tranquilo, porque a dica de hoje com certeza vai ser a obra de Jorge Amado, escrito em 1937. Deu pano para manga quando lançou esse livro, né? Mas a nossa queridíssima Cris estará aqui falando sobre esta obra. Então foi publicado em 1937 e narra a história de um grupo de garotos de rua que se unem para assaltar pessoas e residências em Salvador. Jorge Amado, ele tem uma visão piedosa dessas crianças, destacando que elas cometem os crimes porque são abandonadas. Vocês vão ver que essa questão da carência vai percorrer a nossa live inteira, a gente vai refletir sobre esse aspecto. Não que ele apoie, Jorge Amado ele não está apoiando o roubo, mas ele é simpático a esses garotos ao narrar a história de cada um deles e como ele vai humanizando, presta atenção, como que ele vai humanizando essas crianças que são abandonadas e que vivem ao léu. Você vai ver e você vai conferir, vai ser demais essa nossa história. Os personagens, a maioria são masculinos, meninos abandonados. Principal, né, que a gente fala que é o anti-herói, Pedro Bala, cuja agilidade era sugerida pelo nome, né? E aí vai, porque ele era ágil. E também tem o Sem Perna, vocês vão ver que os nomes são muito engraçados, o nome diz respeito às características físicas. Sem Perna, Pirulito, Professor, João Grande, Volta Seca, Boa Vida, Gato, Dora, Idalva e entre outros que você vai conferir agora, nessa noite aqui no canal Humanizar. Muito bem, vamos para a apresentação da nossa convidada de hoje, tá? Cristiane Fay. Ela é nascida em 1º de maio, residente agora em Londrina, desde 1995, ela é casada, tem um filho, ela é casada com Valdir, né? Isso eu preciso dizer, casada com Valdir e o filho Matheus. Eu tive o privilégio de conviver com eles em Londrina. É uma família assim muito abençoada. A formação acadêmica dela é letras, português e inglês. Ela fez essa conclusão desse curso em 2002. E ela também fez uma especialização em literatura infanto-juvenil, teoria e ensino na Unopar e terminou em 2004. Atualmente, ela não trabalha na educação, ela trabalha numa agência de... Uma agência não, deixa eu ir lá por aqui. Ela trabalha com advogados, numa empresa que trabalha com advocacia, né, que atende as pessoas, então ela está ligada a esse trabalho. Ela é assistente administrativa e financeira, uma pessoa super competente, capaz, mas que sempre está aí. E ela gosta muito da gente conversar, quando a gente conversa, fala de literatura, então eu falei, então vai ser esse papo, você que vai escolher o tema. E eu quero convidar agora a nossa amiga Cris de Londrina. Vamos lá, Cris. O pessoal tá aqui amarradinho na audiência hoje, hein? Tem bastante gente de Londrina. Cadê minha amiga aqui, gente? Opa. Cris, cadê você? Vou chamar para essas lives, né? Tem gente que tá só de falar, ele esqueceu de mim. Não, não esqueci não. Fica tranquilo que uma hora eu vou te chamar. Principalmente os amigos e as amigas do padre vão participar aqui na live comigo, hein? Boa noite, Cris! Oi, padre, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, que prazer em falar com o senhor. Que Muito prazer bom. esse bate-papo. Pois é, eu tenho certeza que hoje vai ferver, porque a gente tem muita coisa para falar nessa live, hein? Tem assunto para um bom tempo mesmo. Tem, Mas que bom.
Mas é interessante o seguinte, que no dia que eu fiz a proposta para você, você falou, ah, meu pai, o que que eu vou falar nessa live, né? Aí ela deu um tempinho, eu falei, ó, vai pensando aí, porque eu sempre deixo livre para os convidados, me dá o tema. Aí ela foi ligeira, falou assim, bem, vai ser esse tema aqui, Jorge Amado. Eu falei, eita, vambora. Na verdade, quando o senhor fez o primeiro convite, tá me ouvindo bem, tá? Tá Uhum. ouvindo bem? Tá? Sim, tá Quando o ótimo. senhor fez o primeiro convite, eu fiquei bem quietinha, né? Falei, ah, ele vai esquecer, mas depois do segundo aí eu vi que eu não escapava. Mas estamos Mas, juntos, ó, eu tem uma preciso. amiga nossa aí do nosso, da nossa região aí, que é a próxima. Não vou nem citar para não deixar ela nervosa. Ai, que bom! Vou Ela dar é maior força ótima, para ela, porque quando a gente está desse lado é difícil, né? né? O inglês, minha filha, ó, o inglês vai comer solto na próxima live. Deixa Ah, ela. sim, vai mesmo. Ela é competente, eu sei. Nossa, demais. Muito bom. Cris, então vamos lá para essa noite, né? Vamos falar sobre essa importância. O que fez você escolher o escritor Jorge Amado, tá? E por que a escolha desse romance, Capitães da Areia? Vamos começar por aí a nossa conversa, tem pano para manga. Então, padre, quando o senhor fez o convite e falou que eu poderia escolher uma obra literária, eu pensei que a gente poderia discutir algo que tivesse a ver com esse momento que nós estamos passando, né? Um momento difícil, um momento de bastante desigualdade social, de bastante sofrimento, né? E pensei em Capitães da Areia porque eu já conhecia um pouco dessa história, né? Desses meninos abandonados que a gente vai contar. E não podia deixar, né, de ser uma obra também de Jorge Amado, gente. Jorge Amado é o mestre da literatura brasileira, um baiano, assim, extremamente baiano mesmo, né? Persistente, passou por a gente estudando a vida dele, a gente vê que ele passou por momentos difíceis, né? E quando do lançamento de Capitães da Areia em 1937, Jorge Amado tocou numa ferida ali, né? Em 1937, o regime político era o Estado Novo, um regime político totalmente autoritário, com uma Muitas centralização de poder. perseguições, as pessoas não podiam falar muito, né? Tudo era questão de Exatamente, perseguição. exatamente. Aí vem Jorge Amado e coloca essa história, né, dessas crianças, umas crianças que não tiveram uma segunda chance, num contexto que mostrava muita diferença social ali, né? Então, claro que ele foi reprimido, teve obra censurada, inclusive alguns exemplares de Capitães da Areia foi queimado em praça pública. Mas como todo bom baiano arretado, ele não desistiu e foi em frente, né? Mas antes disso, muita coisa aconteceu. O Jorge Amado, quando lançou o Capitães da Areia, ele tinha 25 anos. E com 25 anos ele já tinha aprontado muito, né? Tinha. Então, assim, não podia ser outro, tinha que ser esse queridíssimo mesmo, Jorge Amado. E foi fantástica essa escolha, Cris, porque eu tive a oportunidade de ler, né? E eu ia lendo e ia conversando com você, vibrando junto, né? Então, quem teve a oportunidade de ler vai entender mais. Quem não tem, quem não leu, fica tranquilo que você vai ler. Tenho certeza que depois dessa live as pessoas vão querer, porque a sensação que eu tive, Cris, é que a gente estava dentro da história. O tempo todo a gente está dentro da história. Isso é o Exatamente. realismo profundo de Jorge Amado quando ele começa a escrever. E aí uma coisa que também mexeu muito comigo, que parece que o que ele narra naquele romance, como casa com a nossa realidade de hoje também, porque a gente também está passando por uma situação complicada na saúde, porque isso também aparece no livro, nas questões Parece. de política, como que a política é organizada, como que isso, né? A pobreza que ainda continua, as mazelas humanas, a questão de Com delegar certeza. problemas sociais, porque logo no início da obra a gente vai percebendo como que ele foi articulando o romance, porque quando a gente começa a ler, dá a impressão que foi verdade o que aconteceu lá, não foi? Sim,
Sim, ele é bastante detalhista, né, padre? Mas assim, é só quem lê vai entender, porque não dá para a gente ficar contando assim as Não, minúcias. Mas ele não dá, não, senão nós vamos passar a vai noite dar inteira. tempo. Mas assim, é muito interessante assim, os detalhes, sabe, os pequenos detalhes que a gente se apega. É o que o senhor falou, dá a impressão que a hora que a gente está vivendo aquilo de tão real que é. Assim, Jorge Amado tinha essa característica do regionalismo, né? Então ele conta, né, na maioria das suas obras sobre o que ele vive, o que ele já presenciou, e também é outro, vamos dizer, outro mal, né, que eles não aceitavam, porque ele realmente contava o que ele via na periferia, ele se passou em Salvador, naquela periferia, aquela pobreza daquelas crianças, né? E ele é incrível, é bem isso que o senhor falou, a gente vai vendo, assim, muitas diferenças, assim, social, tem a parte afetiva daquelas crianças, tem o da saúde, que nada é diferente, se a gente for pensar, o que diferencia de 1937 para 2020? Muito pouca coisa, né? A gente vai percebendo. E aí, quero resgatar outra live que a gente falou de literatura, que inclusive a Mari aqui de São Paulo está nos acompanhando, ela tá assistindo Ai, aqui, a né? Mari, que Ela está medo! assistindo, né? E aí é legal, porque na outra live a gente falava como que a literatura expressa a alma humana, a vida humana, o cotidiano. E aí, quando a gente começa a ler, não só Jorge Amado, mas como outros tipos de literatura, a gente Sim, vai percebendo como que isso faz sentido. Porque, olha, a gente se encanta e a gente fica pensando, olha que movimento importante. A gente começa a pensar como que as coisas são construídas e como que elas são sim, apresentadas? Porque aí eu volto de novo no livro. Logo de cara, ele vai trabalhar com as posições, o que que o padre fala, o que que a mãe fala, o que que a autoridade fala, o que que o reformatório fala. Todo mundo tem vez naquela fala, né? Então, ele vai elaborando, ele vai colocando, e a gente vai percebendo que existe esse movimento também na vida. Se a gente for conversar hoje com as pessoas, principalmente vamos falar de política, cada um vai dizer seu ponto de vista. Vai falar daquilo sim, que sim. dói nele ou que ele Que dor. acredita. E é isso mesmo que Jorge Amado, na obra dele, ele vai fazer isso muito bem feito e faz a gente mergulhar. Quando ele começa a narrar a história dos meninos de rua, a gente já está com um contexto histórico e social aqui, ó. Né? Já E vai. já tem já aparece um conflito ali bem no começo, né, padre? Porque É, é o que o senhor falou, tem várias falas, cada um com a sua posição, cada é. um com a sua opinião, né? E muitas vezes ali a gente vê uma diferença, assim, ainda falando nessa diferença social, que ali o reformatório, a fala do reformatório é mais forte do que a fala da mãe, que é costureira, do que a fala do padre, que é uma pessoa que vai aparecer bastante. Fiquei apaixonada aí pelo padre José Pedro, que ele lutou tanto por essas crianças, né? Ele fazia o que podia. Então, assim, tem já bem no começo essa diferença aí, essa sobreposição, né? Um pode mais, outro pode menos, embora nem todos estavam certos, né? Uhum. A É. opinião que podia não era correta. Nossa, E demais, demais, demais. Vamos já para outra pergunta, senão a gente vai ficar aqui hora. Porque a próxima eu tenho acho certeza. Não, tô controlando aqui o tempo, Cris, vai na fé. Bem, vamos fazer um breve comentário, né, da vida que levava os Capitães da Areia, porque esse é o nome do título do livro, né? Então a gente fica, como assim Capitães da Areia? Que história é essa, que né? Então, Cris, fala um pouco é, para aqueles que estão conectados aqui conosco no canal Humanizar, quem que eram esses Capitães da Areia, afinal? é, é até uma amiga minha comentora que ela viu também o título, falou Capitães da Areia, não imaginava que seriam essas crianças aí, né? Então, padre, esse romance, ele é narrado em terceira pessoa, é Posso por um narrador por um narrador onisciente, ou seja, um que realmente estava ali, que sabia tudo sobre a história, né? Ele tem uma questão cronológica, a gente percebe que o tempo ali passa, né? E esses meninos, eles foram crianças que perderam os pais muito cedo, né? E não tiveram uma segunda chance. E foram para as ruas. E, assim,
muito novos. Eu falo assim, eu até comentei com o senhor, às vezes a gente começa a ler, a gente entra tanto nessa história que a gente esquece que eles são crianças, porque assim, a faixa etária ali era dos 9 aos 13 anos, quando não tinha até menor ainda. Então, o senhor já imaginou? Eu, mãe, imagina meu filho com 9 anos na rua, não consigo imaginar, né? Então, assim, e eles perderam a família e não tiveram uma segunda chance e foram para um. O que que acontece? Esse bando, né, no próprio Jorge Amado menciona assim, nomeia assim, foram para esse trapiche, né, esse trapiche era na beira da praia, e ali eles eram os donos do pedaço, né, e iam chegando, iam ficando, e o tempo ia passando, e eles eram bastante conhecidos em Salvador, e bastante temidos também, né, porque os Capitães da Areia tinham uma fama ali em Salvador, né, e eram meninos, assim, bastante temidos. Um grupo tinha mais de 50 meninos e só meninos, né? Até então, depois que vem uma menina. Mas eles viviam ali. E uma coisa que me chamava bastante, que me chamava a atenção, que... Por isso que eu falo, a gente, quando tá lendo, parece que a gente está vivendo, né? Quando eles deitavam à noite na areia e ficavam olhando as estrelas, ficava imaginando, e davam gargalhadas de tudo aquilo que eles faziam durante o dia. Então, eu falo até é marcante a gargalhada deles, né? Então a gente fica imaginando. E o que acontece? O que eles faziam para sobreviver ali são os furtos, né? Os roubos, os golpes que eles davam, e era disso que eles sobreviviam. Não justificava, né? Mas era o que eles faziam. Mas assim, eu percebi assim que não era, eles não tinham uma maldade assim extrema. Eles faziam aquilo mesmo era para sobrevivência, né? E alguns ali que o senhor já comentou, que tinha o Pedro Bala, né? O Pedro Bala era o chefe, né? O chefe com 13 anos, mas bastante respeitado. Não consigo, não consigo, né? Um chefe bastante. O Pedro Bala era bastante respeitado, respeitava bastante eles, e argumentava ali os assaltos, né? Os roubos que eles iam fazer nas casas. Tinha também o professor é uma figura bastante marcante aí que a gente fala, quando eles assaltaram alguns livros e esse professor tinha muita vontade de estudar, muita vontade de aprender, e ele aprendeu a ler realmente sozinho. Ele era o único do bando ele que sabia ler. E uma coisa que chama atenção é que à noite ele lia assim horas a fios à luz de vela, né? E lia as histórias para os colegas. Os mais novos gostavam de ouvir as histórias. E além dele ler, ele também contava a história que ele mesmo imaginava. Olha a importância da leitura na nossa vida, né? E esses meninos foram aí fazendo aí os seus delitos. E aí, isso para E mim também é marcante, Cris, porque no meio daquela situação de desamparo, a leitura, a cultura estava ali sustentando, porque era o momento que aquelas crianças podiam sonhar, né? Porque durante o dia era aquela luta pela sobrevivência, que tinha que se expor, tinha que ter planos, né, para conquistar, para sobreviver. A questão era sobreviver. E aí, sim, percebendo como que isso é sim. colorido. E aí sobrava o que para essas crianças? A leitura à noite de um que contava e aquilo acalentava. Eu tive essa sensação. Como era bom chegar à noite, olhar para as estrelas e escutar alguém lendo que era o professor. Nossa, era demais. E era frequente, assim, né? É. Ele sempre tinha que ler para essas crianças, ele sempre sentiu essa necessidade de ouvir essas histórias, né? E tinha também o pirulito. Pirulito, como você falou, eles não tinham nomes, né? Não sei se pode chamar isso de codinome, enfim. É. Ele também tinha uma estatura, a gente percebe que a estatura dele era alta, talvez daí o pirulito. E o pirulito tinha uma grande vocação sacerdotal, né, padre? Isso. Ele era. Então aí é que vai entrar o padre José Pedro, né? Padre José Pedro. O pirulito, como ele já tinha essa vocação, ele era bastante religioso, a gente vê assim que eles não seguiam
nem muito isso, nem muito aquilo, mas era respeitado, né? Porque a gente vai perceber aí mais para frente que vem também uma mãe de santo, né? Vai, a gente Vem vai dar padre, tudo né? ali. Então, assim, eles eram bastante, eles respeitavam a, a escolha de cada um ali dentro, né? E quando o padre José Pedro começou a ajudar eles, que era assim um padre bastante simples, humilde, mas que tinha uma devoção imensa e um carinho por aquelas crianças, né? O Pirulito foi cada vez se aproximando mais do padre, aí ele realmente se viu ligado à religião, àquele padre, né? Mas ele não deixava de ajudar os amigos a fazer para dar os golpes, né? E eu acho interessante assim que ele achava que Deus nunca ia perdoar ele, né? Desses golpes, ele sempre comentava, rezava e pedia. E Deus nunca ia perdoar. Eu acho muito interessante a fala É. dele. Nossa, E Cris, acho só porque vai vir tanta coisa na nossa cabeça, mas acho que isso a gente precisa falar com vai, o pessoal. É que existe uma dialética, né? Uma dialética assim até interessante, porque o grupo era muito leal. O grupo era leal, mas vai chegar um momento que sim, isso vai entrar em choque com o amor, né? Então isso, daqui a pouco nós vamos falar sim. sobre isso É, aí, né? é A que questão da a gente vai entre a querendo. lealdade e o amor. O que, que nós vamos escolher? Porque o grupo vai passar por essa fase. Porque como era um grupo que tinha muita privação, tinha que lutar muito para sobreviver, então a lealdade se tornou a força daquelas crianças. Olha só o que a gente está falando, gente. Sim, Lealdade. Talvez é uma palavra que a sociedade esqueceu e muita gente nem sabe o que, que é. Ser leal ao grupo sim. que te ajuda, né? Ou a família, ou as pessoas que te ajudam. Então, Jorge Amado ele vai trabalhando isso do começo ao fim, ele vai narrando o que, que é essa lealdade e também o que, que é essa falta de amor na vida das pessoas. E a gente percebe assim que passe o que passar, eles estavam sempre juntos, sempre unidos, seja nas boas ou nos ruins momentos. Então, acho que quando o senhor fala assim da lealdade, a gente chega no Sem Pernas, né? Que era um outro personagem bastante amargo, assim, mas ele tinha uma carência, a gente percebe que aquela amargura dele era carência, ele tinha uma carência afetiva muito grande. Não sei se o senhor percebeu isso Sim. nele também, né? Uhum. E por um momento ele foi preso, né? Ele foi pego pelos polícias em um dos assaltos e ele sofreu muito, ele foi bastante hostilizado. Só falando do sem pernas, né, padre? Ele tinha um problema, uma deficiência física, ele era Isso. coxo, então daí veio o nome dele, né? Então, quando ele passou por esse momento de prisão, que ele foi bastante hostilizado, ele ficou ainda mais amargo. Eu percebi isso assim que ele voltou assim muito mais revoltado, né? Tanto que ele falava que ele não gostava, ele tinha medo de dormir porque ele sonhava com o que ele tinha passado lá, né? E bastante carente, acho que foi um dos personagens assim, que eu mais senti carência afetiva mesmo, assim, de mãe mesmo, aquele carinho. E ele tinha ele tinha uma função ali, né, no grupo. Ele usava toda essa deficiência, toda essa carência dele para chegar até as casas, né? E ele pedia emprego, ele pedia para ajudar, para fazer compra. Ele conquistava ali a amizade dos donos da casa e conseguia adentrar, passava algum tempo ali fazendo algum serviço, mas na verdade ele estava lá espionando, né? Ele estava vendo aonde que tinha os objetos de valores, aonde que seria o melhor plano de fuga, para depois contar para os colegas e eles invadiam essas casas. Mas em uma delas ele foi surpreendido, né, pai? Quem leu sabe do que a gente está falando. Ele, além dele entrar nessa casa, ele foi tratado muito bem. Ele foi tratado ali como um filho, né? Um filho Isso, que o casal tinha isso mexeu com perdido. ele, isso mexeu com ele. Né? E eu acho que não mexe só Bastante. com ele, mas mexe com quem é ser humano. Às vezes a gente fica assim, meio balançado com certas coisas que acontecem. Mas, gente, a partir do momento que falta algo na nossa vida e a gente encontra alguém que nos dá, claro que aquilo vai balançar a nossa vida.
né? Então, por isso que a gente fala sim, do realismo de Jorge Amado, ao narrar essa onipresença dele ali falando e a gente junto dentro da história, e a gente vai percebendo como que ele colocou esse menino nessa família e como que essa família foi adotando e ele foi ficando balançado com tudo aquilo que ele estava, porque ele não tinha. E de repente ele tem naquela situação, né? sim. Então, a gente vai vendo como que as experiências mexem com a gente e faz a gente pensar. Foi o que aconteceu com ele. Sim, ele foi acolhido naquela casa, É. né? Nas outras que ele entrava, ele fazia mesmo aquela parte de serviços, né? De conquistar aquele momento para depois o assalto. E nessa ele foi acolhido. Ele teve carinho, ele teve roupas novas e ele ficou realmente balançado até pensando em abandonar o grupo dele, né? Mas eles tinham assim a lealdade, eles tinham um pacto e ele não conseguiu. Ele foi E embora para ele, e o... e Ah, para ele, pode falar. e para ele era injusto ele viver tudo aquilo sabendo que Tudo tinha não sei aquilo. quantos lá sem ninguém. Então, olha Exato, para vocês verem exato. como que ele vai narrando, né, a história e faz a gente pensar, pô, mas ele podia pelo menos se virar, né, aproveitar que ele estava bem, porque ele ia se dar bem. Com certeza ia se dar bem porque Sim, a família. Mas pensando naquilo que já tinha acontecido, nas pessoas que iam ficar, que ele não ia se sentir bem sim. em saber que ele estaria bem, mas os outros não estariam bem. É, e por isso ele voltou, né? É, Voltou, ficou um tempo bastante pensativo com a atitude, mas ele não teve coragem e acho que para ele não era o correto, né? Deixar os amigos naquela mesma situação. E, e o tempo foi passando, né, padre? E surgiu ali, nesse meio tempo, uma doença, né? Um vírus da varíola, e que contagiou muitas pessoas. É, e o que que morreu muita acontece ali? Até gente, Jorge Amado, morreu muita oi? gente, principalmente quem estava Morreu na muita gente. periferia, para variar, né? Chegou ali, peraí, cortou, padre. Chegou ali devastando, né, Sim. aquelas pessoas. E a gente vê aí de novo a diferença social, porque até Jorge Amado faz ele nomeia, né, a cidade alta e a cidade baixa. Cidade alta tinha vacina para varíola. A cidade baixa não tinha periferia, né? Inclusive morreu também um dos meninos do bando, né? E nesse momento, assim, de bastante conflito, chega a Dora, né? A garota a menina, a única menina do bando, né? A Dora também perdeu os pais para essa doença e ficou ela e o irmão, né? Ela com 13 anos e o irmão com 5 na rua. E nesse momento ela conhece dois meninos do bando, não me lembro agora o nome, quem que foi que acolheu ela. Olha para ver, eles estavam na praça, os meninos ali necessitados, com a menina e o irmão também necessitado, mas ela tinha um lanche. Me lembro que acho que ela comprou lá, era o pão mais seco, que era mais barato, mais em conta, se eu não me engano, o pão amanhecido. E Isso. ela foi dividir com esses dois meninos, mesmo naquela dificuldade, né? E os meninos acabaram acolhendo e levando ela para o Trapiche. Mas a chegada de Dora no Trapiche, assim, gerou um grande alvoroço, né? A única menina, no meio de tantos Como meninos, gerou uma grande confusão ali. Alguns não queriam que ela ficasse, outros começaram a ver a Dora como uma mulher, né? Aí a gente volta a falar que eles eram crianças, adolescentes, né? 12, 13 anos, enfim, o único que conseguiu chegar ali e acalmar aquele tumulto foi o Pedro Bala, né? Porque eles tinham muito respeito. Pedro Bala, a princípio, também relutou um pouco, né, em deixar a Dora ali, mas ela não tinha escolha na vida também. Ela até se propôs a ficar ali, a cuidar deles, né? E Pedro Bala acabou aceitando e a Dora entrou no bando e não tão pouco ela já começou a participar também dos delitos
que eles faziam, né? E se mostrou bastante esperto, bastante ágil. Mas aqueles mais novos, a chegada da Dora ali marcou bastante também, além dela ser a única menina, acho que marcou bastante ali aquela presença feminina, aquela presença de mãe, de irmã, aquela pessoa que acolhe, tinha os mais novos ali, se sentiu bastante acolhido. Eles gostavam muito da Dora, né? E a Dora cuidava deles, dentro do possível. Dora também tinha 13 anos, então, dentro do possível, a Dora foi conquistando e todos ficaram assim, gostavam muito dela. Padre, assim, a gente vê que muito rápido ela se juntou ao bando e foi também fazer os roubos, né? E um desses roubos ela foi presa, né? Foi o único momento que a gente vê que Pedro Bala vai preso, vai para o reformatório e Dora vai para um orfanato, né? Então, esse é um momento bastante triste, assim, que a gente tem vontade de entrar lá na história e resolver aquilo diferente, né? Quando Pedro Bala vai para aquele reformatório, esse reformatório era um lugar onde era para a criança sair de lá melhor, né? Mas elas saíam piores com o tratamento que Revoltada. eles tinham, revoltadas. Eu imagino que era uma colônia, porque eles trabalhavam, mas eles sofriam, Pedro Bala ficou isolado, né? Enquanto Dora ficou nesse orfanato. Mas logo que Pedro Bala conseguiu sair assim, no meio dos outros que estavam no reformatório, claro que ele foi tentar fugir, né? Os amigos fizeram de tudo para que tivesse uma fuga e Pedro Bala escapou mesmo, conseguiu sair do reformatório. Aí qual era o próximo passo? Tirar Dora do orfanato. E eles foram tirar Dora do orfanato, mas quando chegaram, a Dora estava doente, né? Dora estava com uma febre e até pediram que deixasse ela lá para cuidar, mas ainda assim eles levaram Dora para o Trapiche, né? E lá no Trapiche eles não tinham o que fazer. Chamaram o padre para dar uma bênção, para ver se tinha, para tentar ajudar, chamaram a dona Aninha, né, que era mãe de santo, que sempre quando alguém ficava doente, eles pediam ajuda para a dona Aninha. Mas, infelizmente, Dora não resistiu, né? Dora morreu. E antes disso, assim, Dora e Pedro Bala tinham uma ligação diferente, um amor diferente um pelo outro. Não sei se o senhor percebe, eles nunca falaram isso para ninguém, e É, nem mesmo para eles, né? é. Assim, um para o outro. Mas a gente vai percebendo que gerou um amor ali diferente, né? E Dora acaba falecendo, Pedro Bala fica extremamente assim, abalado, né? Os demais também, eu acho que a morte de Dora assim, foi um momento bastante crítico, né? Acho que é o desfecho ali da história. E, e é isso, Pedro Bala começa, cada um vai tomando um rumo depois, porque eles perdem aquela referência de mulher, de mãe, Cris, eu que tive a sensação, quando chegou essa parte, né? Não sei se você também teve, né? Eu fiquei tão triste que deu vontade até de chorar. Eu falei, meu Deus, a única esperança que era essa menina nesse grupo, né? Esse cuidado, esse amor. E aí, vocês que estão nos acompanhando aqui, vocês vão ver que o livro é feito por capítulos, e o capítulo que apresenta a Dora se chama Dora, a mãe. Aí vocês vão a ver mãe. interessante, né? Como que eles vão considerando. Mas, eles vão falar, mas como que ela ganhou esse título? Gente, tem uma passagem que eu achei linda, que um tá com uma roupa descosturada. E aí ela se propõe a costurar. Vocês estão entendendo o símbolo, a força, uma coisa que está rasgada e vem aquela menina com aquela singeleza, com 13 anos de idade, que se coloca a costurar. Isso para mim foi muito forte. E aí ela acaba unindo eles por essa questão, né, de cuidar cada um por ali, né? E aí vai. E isso é muito profundo, sabe? Da gente ver aquele amor, aquela coisa. Não era mais, talvez, aquilo que a gente vai encontrando durante o livro, aquelas atitudes de crianças adultas. Não. Ali começa, Sim. começa um novo processo deles serem o que eles são.
E isso vai aparecer algumas vezes no livro, que eles não são adultos, eles são crianças, mas que Sim, infelizmente, por uma questão social, de desamparo, de não ter ninguém, as pessoas que poderiam fazer a parte não faziam, como a gente percebe hoje na nossa sociedade, né? Como que as pessoas vão delegando responsabilidade, né? Então, a gente sabe que a educação parte muito de cada um. Só que às vezes a gente gosta de delegar, né? Por que que teu filho não está aprendendo? Ah, porque essa escola é uma porcaria, mas também não participa de nada, não acompanha o filho, não ajuda o filho a fazer nada sim, para a escola sim, seja maravilhosa. Meu, acorda, né? E exatamente. aí e a gente vai percebendo como que isso está tão presente na nossa vida, esse negócio de ficar delegando coisa. Aí delega aqui, delega lá. E, resumindo, quem que é o responsável? E Jorge Amado, ele é fantástico, ele vai trabalhar o livro inteiro e a gente fica assim, realmente, de quem que é a Que é, responsabilidade? é, Né? De quem que é a quem que é? responsabilidade? Porque ninguém quis assumir a responsabilidade. E aí aparece um personagem que é muito legal, que o Frei Lucas já perguntou aqui. Já apareceu o padre comunista? Ô, Cris, vamos falar um pouco do padre, porque eu adorei aquele padre também. O padre José Ah, Pedro, ele é demais. Padre José Pedro, assim, ele passou o romance inteiro tentando ter a paróquia dele, né? Padre tentando conquistar a própria paróquia. Mas era uma pessoa de uma simplicidade, assim, porque ali ele conta detalhes da bata dele que estava rasgada. É, É muito detalhe. Vocês têm que ler esse livro para vocês verem o que que são esses detalhes para entender, né? Então, assim, era uma pessoa bastante humilde, mas de uma profundidade, assim, de uma religiosidade muito profunda. E ele amava aquelas crianças, ele amava aqueles capitães da areia, assim. Ele gostaria de mudar o mundo, mudar a vida de cada um. Mas ele não conseguia, ele não era, ele era, como se diz, uma voz menor ali, né, entre aqueles mais poderosos. Ele não tinha voz nem vez, né, não, padre? não. Mas tinha muito carinho por aquelas crianças. E para mim esse padre José Pedro, ele é muito assim, chama atenção, porque ele estava ligado com as questões do povo, a igreja povo, não a igreja Sim, institucional. Enquanto a igreja sim, institucional estava recriminando ele, porque ele estava cuidando dos pobres, os demais estavam lá preocupados com a alta sociedade, não, porque a fulana da paróquia, fulano de tal, veio reclamar que você fica dando atenção para bandido. Olha o discurso, ó, tanto, bandido. As criancinhas tanto são que ele bandidas. Desculpa, não, mas tanto que ele né? Elas não é essa linguagem que é, a gente deveria usar. Ah, são não, bandidas. É, porque a gente classificou elas como bandidas. sim. O padre, tanto que ele ia para a praça com as crianças, né? É, E as pessoas que vinham da igreja não se conformavam em não, ver ele com aquelas crianças, né? Eu acho muito interessante. Uma coisa que a gente tem, que eu lembrei é do carrossel, né? é. Quem já foi num parque em cidade pequena sabe o que que é um carrossel. Eu ia muito em parque lá em 1º de Maio. E, e quando o senhor falou aí deles serem crianças, quando esse carrossel chega na cidade e eles vão até esse carrossel com muitas luzes, com música à noite, eles ficam assim, eles saem daquele momento de miséria, daquela pobreza que eles vivem, e eles vão viver aquele momento como crianças, vendo aquele carrossel, porém eles não tinham dinheiro para andar, né? Porque tinha um custo para andar naquele carrossel. E eu acho interessante também ter um momento em que o dono do carrossel, acho que é depois da meia-noite, liberava para eles andarem. Gente, imagina a alegria dessas crianças, né? E Padre Pedro ali, né? Sempre junto, sempre apoiando, mas ele era bastante de cima mesmo, assim, ele era sempre muito reprimido também, né, o padre José Pedro. Era rejeitado. E a gente vai perceber que o É. tempo todo como que esse homem sofreu. E outra, ele também, se a gente for analisar, ele não teve sucesso pastoral. Né? Porque se você for perguntar, padre, todas as crianças ficaram convertidas? Gente, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão era que o padre era um dos poucos, junto com a mãe de santa, que fazia presença de adultos que Sim, poderiam contar. E era isso.
E aí a gente vai ficando apaixonado pelo padre e pela mãe de santo também, porque eram os únicos adultos praticamente da história que davam atenção para os capitães de areia, né? Então você fica assim, meu, com tanta gente na face dessa terra, né? Só os dois. Exato, Mas porque os dois, exato. tanto a mãe de santo como o padre, um padre que era desclassificado pelos paroquianos, também pelo clero, mas ele conseguia ver humanidade. Olha que coisa forte ali que Sim. a gente vai vendo, né? Ele conseguia ver o melhor daquilo. E ele se divertia até com as crianças. Sim, e ele queria o melhor para eles também, é que ele É, não conseguia muito, né? é. Mas assim, ele amava aquelas crianças incondicionalmente. Sempre que eles precisavam, ele estava ali do lado. E a dona Aninha também é mãe de santo, né? Sempre Sim. que eles precisavam, ela estava ali do lado deles. Nossa, e a gente vai vendo essa história do desamparo, como pega o ser humano, né? O que que faz o desamparo na Sim, vida, né, de uma pessoa, de um grupo? Olha, eu acho que não é bom a gente ficar desamparado, né? E a gente tem que prestar atenção para a gente não deixar as pessoas também desamparadas, porque às vezes a gente só se preocupa com a gente e esquece do mundo, gente. Nós precisamos uns dos outros, ponto. Ninguém vive sozinho, né? Então a gente tem que ter essa é, noção de pensar no coletivo, de ter esse olhar voltado pelo outro, essa questão da compaixão, mesmo que aquilo não traga um retorno ou dentro daquela nossa expectativa, o importante é a gente sempre se fazer presente e principalmente estar presente na hora que o outro precisa. Eu acho que isso é fundamental. sim, padre, nós estamos falando de uma obra de 1937, né? A gente pensando hoje, o momento que nós estamos vivendo, quantas pessoas desamparadas tem aí? Não precisa ser muito longe, não, às vezes perto mesmo, na família, né? Então, essa é uma questão bastante assim importante que a gente deve pensar que esse momento é um momento difícil. E assim como aquelas crianças não tiveram amparo, muitas pessoas hoje têm. Eu vejo assim, eu tenho visto quando eu faço o meu trajeto de trabalho para casa, é muito mais pedintes nos semáforos, coisa que assim, em alguns lugares eu não via e aumentou muito. Então, assim, é um momento difícil que a gente está vivendo. A gente sabe que tem muitas igrejas, né, que ajudam, que estão aí se solidarizando, mas é um momento assim de amparo mesmo, desse sentimento de amor, né? E Uhum. é o que eles tinham ali e que faltava naquelas crianças, na verdade, né? Não tiveram uma chance. A Mari, aqui, da Zona Norte, ela tá super empolgada. Tem gente falando, ó, muito boa a explanação sobre a obra. Interessante. E outra coisa que me chamou a atenção na obra é que ele não trabalha com o herói, ele trabalha com o anti-herói. E aí esse anti-herói, eu acho que ele casa mais com a nossa realidade humana. Porque nós, seres humanos, dependendo da dinâmica da situação, ou a gente vai para cá ou a gente vai para lá. Ou a gente age na maldade ou Sim, a gente age na bondade. E aí, isso vai aparecendo o tempo todo na obra, que, ora, essa maldade vinha à flor da pele. E a gente fica com raiva deles também, né? Pelas coisas que eles também. aprontavam. Mas do outro lado, aparece também esse lado bem humano. E aí ele tem essa preocupação de não contar nenhum conto de fada, não dar heroísmo para ninguém. E aí o final do livro, ah, meu pai, o final do livro é demais, Cris. Vamos comentar sem dar muita detalhe para o povo, mas o que, que rola no final do livro? As Então, resoluções. eu vejo ali a morte da Dora, que foi aquele, assim, acho que o clímax do romance, da história aí, né, padre? Assim, o desfecho ali com a morte da Dora era inevitável. E cada um ali seguiu um caminho, né? Eles ficaram muito tristes com aquela perda, então eles tinham um sonho, né? Se a gente for pensar ali no Pirulito. O Pirulito era o único que sabia ler, o Pirulito sabia desenhar e tinha muita vontade de estudar. E ele conseguiu um rumo para a vida dele, que foi indo para o Rio de Janeiro com aquela pessoa que ele conheceu, que ofereceu uma chance para ele. Desculpa, o Pirulito não, o professor. Isso, O professor. professor, né? Desculpa, fiz confusão. E
Então, assim, a gente vê ali que eles tomam o Vida Seca, que veio lá do sertão nordestino, Sim. que ele Aonde que ele foi tinha o maior parar, né? sonho, ele tinha o maior sonho entrar para o bando do Lampião, É, e ele conseguiu entrar para o bando do Lampião. Então, assim, esse final aí, quem leu sabe como que cada um tomou seu rumo. E Pedro Bala, né? Pedro Bala, que era o chefe ali, que acabou se envolvendo quando ele começou a conhecer a história. Pedro Bala perdeu o pai aos 5 anos. Aos 5 anos ele já estava na rua, aos 13 ele estava no bando, né, no Capitães da Areia. Então, quando ele começou a entender a história da morte do pai ali, o pai lutava nas greves para ajudar os trabalhadores do cais, para ter uma vida melhor, e foi assassinado por uma polícia ali. Pedro Bala também viu que ali era o momento dele tomar o rumo dele, né? E ele foi seguir um outro caminho, foi seguir caminhos de grevistas, foi ajudar o pessoal do cais, então ele deixou essa vida de bobo e foi seguir outro caminho, né? Ele foi ajudar outras pessoas em diferentes momentos. é. E aí a gente vai E, vendo o papel da história na vida de Pedro Bala, né? Então, quando ele toma consciência da sua própria escola, eu ia falar escola, mas a própria história, e aí ele tem essa oportunidade, né, de tomar uma decisão, né? Falar, não, mas se eu conseguir liderar um grupo aqui desse jeito, eu também posso conquistar lá. Foi a sacada que sim, ele teve quando ele exato. entrou em contato com a história dele, né, Cris? Mas, Exatamente. E, e assim, aí depois fala, né, que aparece aqueles folhetins, aqueles jornais que Pedro Bala estava sendo procurado em tal cidade, em outra cidade, que Pedro Bala foi preso, mas depois foi solto. Então a vida dele continuou aquela loucura, né, desde o começo. desde o A vida começo, dele né, Cris? continuou Meu daquele jeito. Cris do céu, acabou. Vamos para a mensagem Já, final. Pega a sua mensagem que vai acabar, já, filha. Já acabou. ai, Jesus. Bom, Cris, a padre, a tua mensagem mensagem que final, então, para quem está aqui conectado no canal Monizar, falando sobre a obra de Jorge Amado, Capitães da Areia, que foi demais. E eu acho que a gente deveria voltar outro dia só para falar de redenção, porque tem muita coisa para falar. tem muita coisa, é o que eu falei, não dá para se apegar aos detalhes, É, tem que ler a obra. tem que ver a obra. Padre, eu agradeço imensamente o senhor pelo convite. O senhor sabe que eu não sou de falar assim, Foi não sou de ótima, falar assim, perfeita, Cris. mas obrigada, Deus abençoe o senhor imensamente. Amém. E assim, a mensagem que eu deixo assim, vamos ler. Acho que a leitura neste momento que nós estamos passando é bastante necessária. Não dá para a leitura ser algo inevitável na nossa vida. Uma boa leitura, com certeza vai fazer a gente se desconectar desse momento, dessas notícias. Sim. E é isso. Obrigada. Cris, um abraço, minha querida. Você foi maravilhosa nessa live. Ah, Olha, meu obrigado por essa oportunidade de conhecer Jorge Amado, porque eu sabia que existia Jorge Amado, mas eu não tinha lido nada sobre Jorge Amado. Então isso é muito ele é bom incrível. mesmo. Olha lá, a minha Flor Rose está dizendo assim. Deixa eu até pegar aqui o conteúdo. Não estou conseguindo pegar aqui o comentário, já foi. Falando sobre o Fácil. realismo da questão histórica de Jorge Amado. Ele é demais mesmo, né? Então tá bom, Ele é. Cris. Um abraço, obrigado, muita luz no seu caminho e tamo junto, Obrigada, padre. tá Um bom? abraço. Ô, meu querido, Tchau. até mais, tchau, tchau. Tchau. Tá aí a nossa queridíssima Cris, que deu um show falando sobre a obra de Jorge Amado, Capitães da Areia. Gente, que felicidade, né? Muito bem, antes da gente encerrar, quero fazer um desafio para você. Que tal você participar do time de humanizadores? É isso mesmo. Participe da jornada de desenvolvimento pessoal que vai começar no dia 10 de julho. Você que ainda não fez inscrição, entra lá no Facebook do canal Humanizar, lá tem todas as informações. Você não pode ficar de fora desse projeto. Eu quero ser o seu mentor nesse período, tá bom? Então vem comigo, porque
porque eu preciso de pessoas nesse time dos humanizadores, tá bom? Vem comigo. E outra coisa, participe também do sorteio, lá concorrendo um kit da Natura. Entra lá no Instagram, lá tem uma foto oficial falando do sorteio, marque, curta, se inscreva no canal e vem com a gente. Dia 15 de julho será o sorteio do kit da Natura. Então, vamos lá, tá bom? E como nós estamos no mês de junho, festa junina, né, gente? Então, eu preparei aqui uma música. Na verdade, eu não, né? O nosso sonoplasta, o Frei João, ele selecionou, então, uma música aqui para nós, de festa junina. E eu quero terminar, então, agradecendo a sua companhia aqui no canal Humanizar. Obrigado, Brasil. Uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Amanhã vamos falar sobre cuidados da pele com a minha prima, Angélica do Ceará, estará aqui conosco. Gente, essa mulher tem mais de 8 mil seguidores. Ela é demais, então ela vai encantar você falando sobre o cuidado da pele aqui no canal Humanizar, amanhã às 21 horas, tá bom? Um beijo no coração. Vamos lá! Tem muita gente aí participando com a gente, né? Vamos lá na festa junina, já que não tem na igreja, né? Muito bem! Elizabeth, meu abraço, que Deus abençoe. Vamos lá! Boa noite, Brasil. Até amanhã. Joana, de Londrina, um abraço. A Rosa, um abraço, Rosa. O Eduardo de São Paulo, meu amigo. A dona Jandira de Londrina. A Meiriana, um abraço. A Sandra, um abraço, Sandra. Eita, a fogueira tá queimando, hein, gente? Boa noite, Aguinaldo, minha tia Elismar. A Gina Santos, de São Paulo, Santuário Santo de Virgens. Valeu! Ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio. A Vilma Fagundes de Londrina. João. Venha participar do meu time de humanizadores. Entra lá no canal Humanizado, no Facebook, faça sua inscrição.